O clima entre Paris Saint-Germain e Gianluigi Donnarumma está cada vez pior. O jogador ficou fora da lista de relacionados para a partida contra o Tottenham desta quarta-feira pela Supercopa da Europa. E isso, claro, aumenta ainda mais os rumores de uma possível saída do italiano. Ainda mais após o PSG anunciar a contratação de Lucas Chevalier neste fim de semana, que deve então ser o titular para essa temporada. Gianluigi Donnarumma tem apenas mais um ano de contrato com o PSG e o time já teria tomado a decisão que não vai renovar o seu contrato, ainda mais após contratar um substituto. Com isso então, a ideia principal seria uma venda do jogador neste momento, mas caso não haja interessados, ele pode ficar até o fim do seu contrato e sair então sem custos de transferência no meio do ano que vem. Mas enfim, tem grande chance dele ser negociado agora. Times como Chelsea e Manchester United são os grandes interessados e podem fazer ofertas em breve. E aí, onde que você acha que Donnarumma vai parar? Comente aí. E o mercado da bola de hoje só está começando. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Rodrigo, que volta em pauta no Manchester City após especulações que Savinho pode ir para o Tottenham, fora dos planos da Roma, Artem Dovbyk interessa duas equipes da Premier League, Inter de Milão suspende as negociações com a Atalanta pelo atacante Ademola Lookman, Christopher Nkunku pode voltar ao Leipzig nesta janela, Jack Grealish está acertado com outra equipe da Premier League e muito mais. Antes de tudo, já fortalece com seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Esse inclusive é o segundo vídeo do dia. Se tu perdeu outro, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais movimentações do mercado da bola nacional e também internacional. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bora começar falando das transferências confirmadas desta segunda-feira. Livre no mercado após passagem pelo Al Ittihad da Arábia Saudita, o atacante Vitinho foi anunciado de forma oficial pelo Corinthians. O jogador de 31 anos assinou até o fim do ano que vem e chega sem custos de transferência. Cremonese da Itália contrata o jovem lateral direito Filippo Terracciano, que tem apenas 22 anos. Ele chega emprestado por uma temporada com obrigação de compra fixada em metas junto ao Milan. Janis Blažević trocou de clube na Bundesliga. O goleiro alemão de 34 anos assinou por duas temporadas com o Bayer Leverkusen e deixa o Red Bull Leipzig a troco de 2 milhões de euros. E agora é oficial, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori, que tem 25 anos e assinou por 5 temporadas. Ele deixa o Napoli lá da Itália a troco de 22 milhões de euros fixos, mais uma quantia em variáveis. E aí, foi uma boa contratação para o Atlético de Madrid? Comente aí. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Everton Cebolinha não deixará o Flamengo neste momento, visto que o técnico Felipe Luiz o considera como peça importante para a sequência dessa temporada. Segundo o jornalista Valentim Furlan, o Grêmio mantém o interesse de repatriar o atacante de 29 anos e pode fazer então uma tentativa para o início do ano que vem. Segundo o jornal português Record, o Benfica de Portugal tem interesse no centroavante Mohamed Amoura, que tem 25 anos e foi destaque do Wolfsburg da Alemanha na última temporada. Segundo a fonte, o time alemão pede cerca de 35 milhões de euros para vender o argelino. Só destacando que ele estava emprestado na última temporada e foi comprado então nesta janela de transferências em definitivo por cerca de 15 milhões de euros. E caso saia, já rende uma boa grana para o time alemão. Segundo apurado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, o Real Betis tem interesse no meio-campista Dani Ceballos. O meio espanhol de 29 anos é reserva atualmente no Real Madrid e tem poucas oportunidades, por isso não descarta deixar o clube nesta janela a fim de buscar uma regularidade maior. Apesar disso, recentemente ele recusou uma proposta do futebol saudita, já que a sua prioridade em caso de saída do Real Madrid é ficar na Europa. Só lembrando que Dani Ceballos é cria do Real Betis, o que pode ajudar numa eventual negociação, porém os valores pedidos pelo time merengue seriam considerados altos neste momento, algo entre 15 e 20 milhões de euros. Segundo a publicação, para avançar, o Betis vai tentar uma redução deste montante. Segundo a publicação do jornal Sky Sports, o Mônaco da França tem interesse no lateral direito Kieran Trippier, que tem 34 anos e está no último ano de contrato com o Newcastle. Ainda não há propostas, mas segundo a publicação, o time inglês não teria interesse de negociar o jogador, que é uma peça importante do plantel visando essa temporada. Segundo a publicação do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, West Ham e Leeds United estão considerando a contratação do centroavante Artem Dovbyk, que pertence à Roma da Itália, porém é visto como negociável pelo técnico Gasperini, e por isso então o time italiano aguarda ofertas para vendê-lo. Só destacando que o ucraniano chegou na Roma na última temporada, comprado junto ao Girona da Espanha a troco de 30 milhões de euros, e então ele pode ser vendido por um valor neste patamar, mas até o momento não há propostas. A Inter de Milão suspendeu as negociações com a Atalanta pelo atacante nigeriano Ademola Lookman, revelou novamente o jornal italiano La Gazzetta
oferta dello Sport. Com o jogador, a Inter já tem um acordo há semanas, porém não consegue um acordo com a Atalanta nos valores da transferência, sendo que a última oferta de 40 milhões de euros, mais bonificações, foi recusada. Recentemente, Lookman chegou a publicar em suas redes sociais que tinha esse desejo de deixar o time, onde revelou que tinha um acordo costurado com a direção da Atalanta para deixar o time agora, porém o time estaria descumprindo e dificultando a sua saída. A princípio, então, a Inter de Milão desistiu deste nome e vai buscar novas alternativas no mercado. E com a saída de Benjamin Šeško, que foi vendido para o Manchester United, o Red Bull Leipzig da Alemanha avaliou o retorno do atacante Christopher Nkunku, que é visto como negociável pelo Chelsea. Segundo o jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports, uma contratação em definitiva é descartada pelo time alemão, que considera apenas uma chegada do jogador por empréstimo. O Leipzig também descarta que Nkunku chegue como moeda de troca, visto que Xavi Simons é alvo do Chelsea e os clubes negociam sua contratação. A ideia é não misturar as negociações. Acordo fechado. O atacante Jack Grealish buscará uma volta por cima no Everton, revelou o jornalista Fabrizio Romano. Segundo a fonte, o inglês de 29 anos deixará o Manchester City por empréstimo de uma temporada. O jogador inclusive já foi fotografado na sede do clube e deve ser anunciado a qualquer momento, entre hoje e amanhã. Já segundo informações do jornal britânico The Athletic, o Everton terá uma opção de compra no contrato na casa de 50 milhões de libras. Enfim, só lembrando que o Manchester City pagou quase 120 milhões de euros em Jack Grealish lá em 2021, porém ele nunca conseguiu corresponder o que era almejado, mediante este alto investimento que foi feito. Quem sabe agora no Everton ele consiga dar a volta por cima e voltar a se destacar. Qual é sua opinião? Comente aí. E outro jogador que está de saída do Manchester City é o meio-atacante James McAtee, que está indo para o Nottingham Forest, confirmou novamente Fabrizio Romano. Segundo ele, o acordo entre os clubes será fechado em 20 milhões de libras e seria apenas uma questão de tempo então para o anúncio oficial. O inglês de 22 anos vinha sendo pretendido por várias equipes no mercado e está também no último ano de contrato com o City, por isso então a saída agora é vista com bons olhos. Até porque ele teria pouco espaço com Guardiola nesta temporada e quem sabe agora no novo time ele possa se destacar. Com as saídas então de Jack Grealish e também de James McAtee e podendo perder Savinho, que está em negociações com o Tottenham, o Manchester City pode ir atrás de um reforço de peso para esta janela de transferências. O time de Pep Guardiola pode então negociar esses 3 jogadores e ir atrás de um brasileiro. Estamos falando do atacante Rodrigo, que pertence atualmente ao Real Madrid. O jogador é visto como negociável pelo técnico Xabi Alonso e é um desejo bem antigo de Pep Guardiola. A informação é novamente do renomado jornalista Fabrizio Romano, que destaca também que o Real Madrid está pedindo cerca de 100 milhões de euros. Enfim, até o momento não há negociações ou propostas pelo jogador, sendo o interesse em fase inicial por parte do Manchester City, que só deve avançar também caso venda Savinho nesta janela. O futuro de Rodrigo é uma grande novela nesta janela, sendo especulado recentemente em times como Tottenham, Liverpool e também o Arsenal, mas até o momento não tem nada avançado. E aí, será que o Manchester City seria o melhor destino para Rodrigo? Bora deixar aqui nos comentários. Contratação fechada. O Al Nassr da Arábia Saudita concluiu a contratação do atacante Kingsley Coman junto ao Bayern de Munique da Alemanha. Foi o que revelou o jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports. A transferência do francês de 29 anos foi selada em 35 milhões de euros e ele assina um contrato válido por 3 temporadas. O anúncio oficial é iminente. E o segundo mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. E não esqueça de comentar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos uma ótima e abençoada semana e até o próximo vídeo. Um forte abraço!